Olá, bom dia, tudo bem com você? Seja bem-vinda, seja bem-vindo, para junto a gente podermos fazer esta reflexão, buscando a resposta para esta pergunta que foi proposta desde o primeiro vídeo. Como as pessoas em estado depressivo reagem ao estresse? Mas antes de dar a resposta propriamente dita, nós vamos explicar um pouco o que é estresse. Pois esta palavra é usada muitas vezes fora do seu sentido. Isso acaba criando muitos ruídos na comunicação e dificultando o entendimento deste termo. Então, a palavra estresse vem sendo muito utilizada nos nossos dias atuais. Usam indiscriminadamente sempre que o indivíduo se sente com um chamado peso nas costas ou uma sobrecarga de trabalho. Em contato com alguns colegas de trabalho, muitos alegam que sofrem deste mal. Mas, afinal de contas, o que é o estresse? É somente o trabalho que desenvolve essa moléstia? O conceito original foi apresentado antes de 1936, olha, já faz bastante tempo, pelo pesquisador canadense de origem francesa, Hans Selye, a partir de experimentos onde animais eram submetidos a situações agressivas diversas, estímulos estressores, e cujos organismos respondiam sempre da mesma forma, regular e específica. Olhem, então o estresse é causado por situações agressivas. Não esqueçamos disso, de modo algum. Esse pesquisador descreveu toda a ocorrência do estresse sob o nome de Síndrome Geral de Adaptação, a qual comportava 3 fases sucessivas: alarme, resistência e esgotamento. Vou repetir essas 3 fases: alarme, resistência e esgotamento. Após a fase de esgotamento, observava o surgimento de algumas doenças, tais como úlcera, a hipertensão arterial, artrites e lesões miocárdicas. O estresse é uma reação do organismo com componentes psicológicos, físicos, mentais e hormonais, que ocorre quando surge a necessidade de uma adaptação grande a um evento ou situação de importância. Repito, porque considero isso muito importante. Olha, que o estresse é uma reação do organismo com componentes psicológicos, físicos, mentais e hormonais, que ocorre quando surge a necessidade de uma adaptação grande a um evento ou situação de importância. Então, nem tudo que é chamado de estresse é propriamente estresse. O estresse acontece quando surge a necessidade de você, adaptar a uma situação nova, uma situação grande, que exige mudanças da minha parte e da sua parte. Esse evento pode ter 2 sentidos, entre negativo ou positivo. Quando o estresse é positivo, em sua fase inicial, a do alerta, o organismo produz adrenalina, onde o indivíduo aumenta o ânimo, vigor e energia, fazendo a pessoa produzir mais e ser mais criativa. Por outro lado, ou seja, o lado negativo do estresse, é quando isso acontece em excesso. Então, o indivíduo ultrapassa seus limites e esgota sua capacidade de adaptação, causando uma redução dos nutrientes e energia mental. Atualmente, o estresse é descrito em 4 fases. Olha, no início eram 3, agora são 4 fases. Dentre elas, fase do alerta, fase da resistência, fase da quase exaustão, descoberta recentemente, e fase de exaustão. Na fase de quase exaustão, é qualificado pelo surgimento de muita ansiedade. O indivíduo vivencia uma gangorra emocional, onde a resistência física e emocional começa a sucumbir. Então percebam que o estresse é grave e pode trazer sérias consequências para a nossa saúde. Então eu volto à pergunta inicial.
como as pessoas depressivas reagem ao estresse. E aqui, para poder responder essa pergunta, vamos tomar um exemplo que a gente ainda vivencia de algum modo, menos intensamente, como foi no início. A pandemia foi uma situação estressora. Então vamos ver como é que os depressivos reagiram a este estresse. Então, para refletir sobre essa questão, vamos tomar uma situação estressora do momento, a pandemia. Durante a pandemia, que ainda não acabou, a maioria das pessoas estiveram em estado de alerta, preocupadas, confusas, estressadas e com a sensação de falta de controle diante das incertezas do mundo. As pesquisas apontam que entre 1/3 e metade da população exposta a uma epidemia pode vir a sofrer alguma manifestação psicopatológica, caso não seja feita nenhuma intervenção de cuidado específico para as reações e sintomas manifestados. No nosso caso, estamos falando de pessoas em estado depressivo e ou propensas aos quadros depressivos, assim como pessoas que cuidam dos adoecidos. Não podemos esquecer das pessoas que estão próximas e das pessoas que cuidam, porque elas também sofrem e sofrem muito. Ainda ontem eu ouvi de uma pessoa dizendo assim, olha, que cuidar de alguém adoecido, você sofre igual ou mais do que a pessoa que está adoecida. Porque você fica ali do lado, você se sente impotente, você faz de tudo que você pode fazer, mas não pode, de fato, livrar a pessoa do seu sofrimento. Durante a pandemia, as pessoas em estado depressivo foram forçadas à interiorização e à solidão, sendo colocada diante dos seus demônios interiores e abismos internos. Esta condição reforçou o isolamento para alguns e deixou outros em maus lençóis. Vou explicar o não dito. Mas primeiro é preciso perceber que estou falando de dois cenários, ou seja, de duas maneiras diferentes de reagir ao estresse. Aqueles que ficaram em maus lençóis foram os depressivos, que têm como sintoma principal a irritabilidade. Então, os depressivos que ficaram em maus lençóis foram aqueles que têm como sintoma principal a irritabilidade. Estes, geralmente, não têm a expressão do seu afeto proeminente. Geralmente não. Reage através da irritabilidade, através de dores no corpo, basicamente esses dois sintomas. Estes não são identificados pela tristeza ou melancolia, mas por seu comportamento de estar sempre ocupado e não aguentar não estar ocupado. Olha como aqui isso é curioso e é importante a gente ficar atento a este comportamento. Olha, este grupo, eles não reagem pela tristeza ou pela melancolia ou pela apatia, pelo desânimo, não, pela falta de energia, não. Eles se movem, trabalham o tempo todo, eles não conseguem parar, só param quando estão exaustos. Então trabalham o tempo todo. Este grupo, durante a quarentena, sofreu muito, pois suas táticas de compensação depressivas foram minadas, sendo reduzidas a mensagens pelas redes sociais, a ligações de vídeo ou ligações telefônicas, ou seja, eles ficaram muito restritos. Portanto, sofreram muito. Por outro lado, olha como é que o outro grupo reagiu. Que são os grupos daqueles que manifestam a tristeza, a melancolia, a apatia, falta de ânimo, sem energia. Então, este grupo sentiram aliviado. Talvez eles até pensaram desse jeito, olha, aí eu não tenho que sair da cama, eu não tenho que tomar banho, eu não tenho que ir para o trabalho e fazer aquela cara postiça artificial que carrega como uma espécie de personagem na qual não se reconhece, portanto, artificial e inautentica. Essas pessoas depressivas puderam ter algo que para muitos depressivo é crucial, uma espécie de tempo mais lento para si, permitindo se ajustar melhor ao que estava acontecendo no mundo naquele momento. Então, olha, eu insisto aqui para que a gente enxergue bem estes dois grupos da depressão que nós chamamos unipolar. Então, o grupo daqueles que ficam elétricos e que trabalham insistentemente o tempo todo e têm uma dificuldade enorme
em parar, não conseguem relaxar, não conseguem se entregar, não conseguem descansar, apenas fazem. E o outro grupo, que é o grupo daqueles que ficam apáticos, sem energia para fazer nada. Olha, duas maneiras bem distintas de vivenciar a depressão. Além desses dois grupos, nós temos um terceiro grupo, só que é o grupo dos chamados depressivos bipolar. É bem diferente, tem uma mecânica bem distinta, mas aqui nós vamos citar apenas como ponto de partida para em outro momento a gente aprofundar essa questão. Então, esses dois cenários nos colocam diante de um terceiro grupo de pessoas em estado depressivo, antigamente chamada de psicose maníaco-depressiva, hoje bipolar. Os manuais de psicopatologia dizem que é um tipo de depressão que é a alternância entre dois contrários. E essa que é a parte mais importante, olha, que é a alternância entre dois contrários, depressão e mania. Assim como a depressão se liga à ansiedade de um lado, se conecta com a mania do outro. Olha, prestem atenção. Assim como a depressão se liga à ansiedade de um lado, então aqueles trabalhadores, o primeiro grupo que trabalha insistentemente, ou seja, eles estão vivendo também a ansiedade, a depressão ansiosa, ou como é chamada na CID-10, de depressão mista, a depressão ansiosa, que se liga, assim como a depressão, olha, se está para a ansiedade, também ela está para mania. E aqui a gente precisa entender o que é mania, porque no dia a dia a gente usa essa palavra também fora de contexto, aqui ela é usada de maneira técnica, ela significa algo bastante específico. Então, digamos, olha, que mania é um pico de agigantamento do eu, em que tudo é brilhante. As pessoas têm ideias incríveis todos os dias e a capacidade de trabalho aumenta assustadoramente. Conhecemos pessoas que, em estado de mania, elas escreveram livros em uma semana. Ou seja, sua capacidade de criação e de se envolver com as pessoas ficam formidáveis, para não dizer incríveis. Olha, aqui tem um pouquinho, uma amostra muito pequena, que é a depressão bipolar. Portanto, olha, esses três grupos reagem de maneira bem distinta a situações estressoras. Percebe isso? A pandemia é uma situação, foi e é para muitas pessoas ainda, uma situação estressora. Mas olha como é que as pessoas reagiram. Olha como foi o sofrimento de um grupo e do outro grupo. O primeiro grupo sintomático está voltado para a ansiedade. Portanto, parar é muito difícil. Assim como o segundo grupo está voltado para o desamparo. Ou seja, reagir para eles é muito difícil. Eles sofrem, assim como sofre o primeiro grupo. Mas eles sofrem sem reação. O primeiro sofre reagindo, sofre trabalhando, sofre se sacrificando. Já o terceiro grupo, os bipolares, sofrem com a depressão bipolar, que tem suas particularidades. E aqui chamo a atenção do processo de ciclagem entre depressão e a mania, e de crises muito intensas, às vezes de ansiedade, de irritabilidade. E aqui os sintomas ficam confusos e misturam com os grupos anteriores. Olha, enfim, pessoas em estado de depressão, elas reagem de maneira diferente a situações agressivas, ou seja, ao estresse. Uns produzem mais, se chega de fato à quarta fase, como nós vimos anteriormente. Há outros que também vivem essa quarta fase, só que não esboçando nenhum tipo de reação física, mas esboçam reação emocional. Ou seja, elas se afundam mais em si mesmas, ficam mais tristes, mais cansadas, mais sem ânimos, não tem força para absolutamente nada. Não conseguem reagir. Simplesmente assim. Não conseguem reagir. Não tem força. E às vezes nem conseguem mostrar os seus próprios afetos. É engraçado. Mas essa dificuldade de manifestar os afetos é mais comum nas mulheres. No dia a dia a gente pensa que é nos homens, que por natureza e por questões culturais, os homens têm muita dificuldade em demonstrar seus afetos. Mas aqui não. Quando se trata de depressão, essa característica é mais presente entre as mulheres, que manifestam basicamente com dores no corpo, dores intermitentes por todo o corpo. Os homens, quando vivem essa mesma situação, eles manifestam através da irritabilidade, da cólera, da reatividade, ou seja, ficam agressivos. Portanto, tanto os homens quanto as mulheres
ficam como que porcos espinhos. Não pode aproximar deles, que eles vão reagir e vão brigar entre aspas, de algum modo. Então, meus amigos e amigas, olhem, a maneira como nós, ou a maneira como os depressivos reagem ao estresse é diferente, é muito diferente. Isso não quer dizer que eles não passem por aquelas 4 fases. Às vezes a depressão, ou seja, acredito que em muitas situações, a depressão, quando a pessoa chega à depressão, ela já está vivendo a 4ª fase há um bom tempo. Então, o reagir é diferente. Então, temos que ficar atentos. Quem cuida, quem está próximo, quem ali é parente, é esposa, é esposo, é irmão, é pai, é mãe, é professor, professora, ou seja, as pessoas que estão próximas, como é que elas vão reagindo? Que sinais elas vão deixando para nós? E aí a gente vai percebendo, olha, fulano trabalha muito, 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 não consegue descansar, não consegue parar, nem feriado, nem domingo, nem um dia, trabalha até o esgotamento. Será que essa pessoa não está adoecida? Será que ela não está depressiva? É preciso olhar com certo carinho, é preciso dar a devida atenção. Então lembre-se que no vídeo anterior nós falamos da escuta, sim, a importância da escuta, ou seja, é preciso escutar, não só o que a pessoa diz, mas também, e principalmente neste caso, o que a pessoa não diz. Escutar, praticar a escuta. É claro que quando percebemos que a pessoa vai ficando desanimada, sem força, sem ânimo, quer ficar muito só, dificuldade para levantar, dificuldade às vezes até para comer, ou seja, também percebemos que essas pessoas ou estão adoecidas ou estão em fase de adoecimento. É preciso ficar atento e dar o suporte necessário para que essas pessoas sejam ajudadas. Uma coisa é fato, isso é muito importante. Em qualquer tipo de adoecimento, quanto mais cedo a ajuda for dada ou for buscada, mais rápido é o tempo de recuperação da pessoa. Se a pessoa fica doente por muito tempo e aí que vai buscar ajuda, aí a recuperação fica muito mais difícil, porque pode ser que a depressão tenha se cronificado, ou seja, o organismo se adaptou, cristalizou com aquela doença. Então, sair desse estado é muito difícil. É quase que ter que rasgar a pessoa para poder tirar dela o adoecimento. E ninguém pode fazer isso. Nenhuma pessoa pode fazer isso. Ou seja, apenas a pessoa pode reagir, mas ela não tem força para reagir. Ela e o adoecimento se identificaram e formaram uma única realidade. Então, não esqueçamos. Quanto mais cedo buscarmos ajuda, melhor. Quanto mais cedo nós conseguirmos ajudar, melhor para todos. Este é um mal que assola muitas e muitas pessoas, muitas e muitas famílias. Então fiquemos alertas. Aqui foi um esboço da maneira como as pessoas reagem a situações agressivas ou situações estressoras, mas todos nós temos reação ao estresse e temos que tomar cuidado para que os nossos limites não sejam ultrapassados. Então agradeço a sua companhia.